Bem-vinda, bem-vindo ao Por Falar em Lavanda, o podcast onde falamos de aromaterapia, vida natural e saudável, simplificar e onde vou trazer muitas partilhas pessoais com temas que podem ser fora da caixa, mas que tiveram imenso impacto na minha vida e da minha família. Eu sou a Silvia Ferreira, especializei-me em aromaterapia e ajudo famílias a fazer a transição para uma vida mais natural, recorrendo aos óleos essenciais no dia a dia. Descobri os benefícios dos óleos essenciais por causa da minha filha, que estava sempre a ficar doente, e nunca mais os larguei. Se tudo isto te interessa, fica por aqui. Temos muito para conversar. Olá, espero que estejas bem. Eu estou ótima. Update da última semana, no último podcast, que foi na segunda-feira passada que saiu, eu partilhei contigo que fiz uma entorse no meu pé esquerdo na caminhada de domingo e não estava super mal, atenção, eu tive muita sorte porque a entorse aconteceu quase no final da minha caminhada, eu já estava com os meus músculos muito quentinhos, já estava no último quilómetro da minha caminhada, fiz 5 quilómetros e já tinha feito 4 e mais uns metros, estava quase a chegar a casa e portanto já estava bem quente e sinto que isso ajudou a que não fosse algo muito pior, porque honestamente a forma como eu fiz a entorse poderia ter sido muito pior. Se eu não tivesse com os músculos quentes, teria, teria com certeza outro desfecho. Do mal ou menos, correu tudo bem. uh, Pus os óleos essenciais, não usei mais nada, como aliás já é habitual, e ao longo da semana fui-me sentindo melhor, nunca estive limitada no movimento. Sempre caminhei, sentia algum desconforto sim durante a noite, havia alturas em que tinha dificuldade em adormecer por causa da moinha, que era assim uma dor, tipo uma moinha na zona do tornozelo e da perna, e levantava-me e ia pôr os meus óleos essenciais e o desconforto passava e eu conseguia dormir. Portanto, óleos essenciais 1, entorse 0. Estou praticamente recuperada. Uma semana depois, também dei descanso ao meu corpo. Em vez de ir fazer caminhadas, fiz alongamentos, yoga, mas no sábado fiz 1 quilómetro de caminhada. Voltei a caminhar, mas menos, com menos intensidade, para ver como é que me estava a sentir, como é que estava aqui a coisa. Como também já partilhei na semana passada, sou um bocado profissional, infelizmente, em entorses, e portanto isso já me dá algum arcabouço, palavra difícil que eu decidi usar, para analisar, para avaliar a situação. Pronto, e sinto-me super bem. Esta semana vou voltar às minhas caminhadas, vamos voltar à rotina normal e estou ansiosa por fazê-lo, porque honestamente, se eu era uma pessoa super sedentária e me custava imenso sair de casa para ir caminhar e para me mexer, agora custa-me imenso passar alguns dias sem ir caminhar. Sinto mesmo necessidade de o fazer, o que é muito fixe. Tipo, as coisas mudam mesmo, o nosso corpo habitua-se, adapta-se aos hábitos que nós criamos, e digo-te isto porque é possível também para ti. Se foi possível para mim, também é possível para ti. Ora, passando a conversa à frente, suplementação. Tan, 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 tan. Fiz zero suspense. Mas vamos falar sobre suplementação. Essencialmente a diferença entre suplementação convencional e suplementação natural, de uma forma muito simples, muito básica, sem termos difíceis, ok? Que quero explicar-te isto da mesma forma que estudei para eu própria perceber se fazia sentido fazer suplementação na minha vida, na minha rotina, para as minhas necessidades. E quero falar-te sobre isto porque
Nós temos muita oferta em termos de suplementação, nem toda é boa, muita da oferta que existe é completamente enganosa, como em quase tudo, não é? Temos um marketing que trabalha naquelas que são as nossas maiores dores, as nossas maiores queixas e usa isso para nos convencer que precisamos efetivamente de tomar isto ou que precisamos de comprar isto ou aquilo. E eu quero, com este episódio, com esta conversa, trazer algumas coisas, alguns pontos de atenção para que tu possas realmente decidir, com informação do teu lado, se efetivamente vale ou não a pena investir em suplementação, ok? E eu posso te dizer que eu já me situei em quase, não diria que estive nos extremos, ok? Mas quase. Já fui alguém que achava que a suplementação era absolutamente desnecessária, que se fizéssemos uma alimentação cuidada e saudável, que não precisávamos de suplementar. Continuo a achar que a alimentação saudável e equilibrada é a base de tudo, ok? Portanto, tudo aquilo que eu vou falar tem este facto como um pressuposto. É a base e tem que ser sempre a base. Não se é possível ser saudável com uma alimentação desequilibrada, a comer tudo aquilo que nos apetece e que sabemos que nos faz mal e depois a tomar suplementação porque achamos que assim estamos a dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa, mas todo o princípio aqui está errado. Tu não queres ser saudável, tu queres uma, um atalho para chegar ao teu objetivo. E em saúde não há atalhos. Em saúde há uma decisão de que tu queres uma vida saudável e há ação. Portanto, vais fazer aquilo que é necessário para ter essa vida. Acho que estou a ser assim um bocadinho. Parece que estou a ser má, mas não estou a ser má. Acho que estou a ser muito concreta, está bem? E não vou estar aqui com mimimis, porque eu sinto que muitas vezes é isso que nós recebemos e não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de perceber qual o caminho, ok? E volto a repetir: em saúde não há atalhos. Não há um comprimido mágico que te faça ser saudável, ok? Começamos por aqui. Porque quando tu vires um suplemento que te promete mundos e fundos, e que te promete substituir e fazer-te acreditar que tu não precisas de comer legumes, que tu não precisas de comer fruta, que tu não precisas de ter uma alimentação equilibrada, basta tomar esse suplemento, então sabe que é mentira, está bem? Que as pessoas que estão a tentar vender esse suplemento não querem o teu bem, querem o bem delas, querem ganhar dinheiro, ok? E aproveitam-se das tuas fraquezas. Portanto, começamos por aqui. Não há suplementos que substituam uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável. Já falei aqui 1000 vezes sobre os pilares de uma vida saudável. Podes rever nos outros episódios. Falei várias vezes sobre isso, inclusive nos episódios onde falamos sobre vírus, sobre fortalecer o sistema imunitário. Esta é a base de tudo e não há como fugir, está bem? Posto isto, somos pessoas QB ativas, portanto, conseguimos até ter um dia a dia com alguma atividade, comemos QB bem também, fazemos um esforço consciente para nos alimentarmos bem. E isto é super importante, ter uma alimentação variada. Nem sequer falo aqui, eu não sou muito a favor disso, mas isto é claro que é algo muito individual e muito provavelmente há pessoas que precisam de começar por aqui, mas esta coisa de pesar alimentos e de comer X quantidade de fibra, proteína, vitamina, nananana, pá, não é para mim, nunca foi, mas eu também nunca me debati muito com o meu peso, está bem? Portanto, eu estou a falar de uma posição de absoluto privilégio e tenho plena noção disso, mas nunca precisei de o fazer. Espero nunca estar na posição de ter de necessitar disso,
se tu estás nessa posição, sabe que é um passo para poder chegar a uma cura, a uma resolução. hum, É uma fase para chegares àquele ponto da tua vida em que não vais mais precisar de fazer isso porque já te vai ser instintivo, ok? Portanto, se estás nessa posição, força no caminho. É só mais um passo no caminho certo, com certeza. Está bem? Desde que seja feito com consciência e com hum, atenção para que não se caia num extremo, ok? Para que não tenhas medo da comida. É muito importante nós aprendermos a estabelecer uma boa relação com a comida. Aprendermos a ver a comida como nossa aliada, como nossa amiga, como essencial para o nosso corpo, para a nossa vida. É muito importante, mais do que procurar controlar aquilo que comemos para perdermos peso ou para sermos saudáveis, nós construirmos uma relação saudável com a comida, uma boa relação, ok? E posto isto, mesmo que sejamos pessoas que tenham uma alimentação equilibrada e numa alimentação equilibrada, na minha opinião, cabe tudo. Cabe um docinho, cabe um chocolate. Chocolate é um docinho, não é? Um bolo também é um docinho. Mas umas entradas, uns fritos, de vez em quando, sabendo que não é a regra, mas sim a exceção. Sabendo que no nosso dia, a maior parte das coisas que nós comemos são coisas que o nosso corpo efetivamente precisa e a menor parte, se calhar, o nosso corpo não precisa, mas também nos dão prazer, ok? E é muito fixe chegar a este ponto de não restrição, de ok, eu posso comer isto, eu sei que cuido bem do meu corpo e que me alimento bem, e então isto sabe-me bem também, portanto eu não me vou privar e podermos ir a um jantar e não estarmos privadas de comer coisas que gostamos, ok? Isto é uma liberdade imensa. Portanto, partindo do princípio que isto acontece e que temos tudo mais ou menos equilibrado, sendo que é sempre difícil ter todos os pratinhos, não é? Ter todos os pilares estarem a 100%, é sempre difícil. Eu acho que a perfeição é quase impossível de atingir por vários motivos, porque existem muitas variáveis na nossa vida, muitos fatores na nossa vida. Então, nós podemos estar a comer muito bem numa determinada altura e podemos não estar a conseguir dormir bem. E isso também vai influenciar, até influencia na perda de peso também, na gestão de stress, em tudo. Portanto, é difícil termos esta compaixão por nós próprias, é o primeiro passo. Mas tendo em conta que se as coisas estão mais ou menos equilibradas, nós temos noção daquilo que precisamos de fazer e trabalhamos nesse sentido, mesmo que não esteja tudo a 100%, está tudo mais ou menos equilibrado, ok? Nós não podemos ambicionar estar perfeitamente bem em todas estas áreas, mas podemos ambicionar estar em equilíbrio em quase todas elas. Se isto acontece, hoje em dia, eu acredito que é preciso olharmos para as nossas necessidades individuais e perceber onde é que algo possa estar a faltar. Então, se eu tenho isto em equilíbrio e mesmo assim vejo-me a ficar doente muitas vezes, eu preciso de olhar e de perceber o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que ele me está a pedir, o que é que está a faltar aqui e como é que eu o posso ajudar a receber isto. Porque a verdade é que mesmo que nós tenhamos uma alimentação super saudável hoje em dia, nós nem sequer estamos já a avaliar ou a olhar para onde é que nós compramos os nossos legumes, onde é que nós compramos a nossa fruta, a nossa carne, o nosso peixe, de onde é que ela vem, como é que foi cultivada, como é que cresceram os animais. Porque a verdade é que muitos dos alimentos que nós consumimos hoje em dia já perderam muita da sua riqueza nutricional quando chegam até nós. Basta terem sido importados, portanto, virem de longe, e por esse motivo terem sido apanhados, terem sido colhidos antes da altura ideal de serem colhidos. Portanto, a fruta, os legumes são apanhados antes, alguma fruta se calhar até é congelada para poder ser transportada e chegar aqui ainda em bom estado para nós podermos comprar e comer. Mas a verdade é que
se há 20 anos a maioria de nós tinha árvores de fruto no seu jardim, ou no jardim dos avós ou dos tios, ou ia à mercearia e a maioria dos produtos, dos legumes, das frutas que estavam ali à venda eram do vizinho, eram do produtor dali que cultivava, tipo, era tudo muito local. E hoje em dia isto já não acontece. Então os alimentos perderam riqueza nutricional e já não nos conseguem dar tudo aquilo que foram feitos para nos dar, infelizmente. E é por este motivo, principalmente, que eu acredito que suplementar hoje em dia é uma necessidade, mas é suplementar com consciência, com cabeça, com. Não é suplementar de qualquer maneira, nem suplementar tudo, nem ir buscar um multivitamínico com todas as vitaminas e mais algumas e todos os nutrientes que eu acho que posso estar a precisar e fazê-lo cegamente e encher o nosso corpo aqui com mais coisas sintéticas, porque a verdade é que a maioria dos suplementos que nós encontramos à venda são sintéticos, são as vitaminas sintetizadas em laboratório, é sintético, não é a mesma coisa de nós obtermos a vitamina C porque comemos uma laranja, por exemplo, ok? É, o nosso corpo responde de forma diferente. E é importante nós termos noção disto. Então não nos adianta querer ir buscar um super suplemento com tudo aquilo que nós achamos que possamos estar a precisar, ou porque não nos sentimos bem, ou porque, pronto, porque achamos que necessitamos. Aqui eu acho que é muito importante nós, primeiro, procurarmos ajuda, procurarmos acompanhamento. Eu até diria que o ideal era fazermos análises e percebermos efetivamente quais são as nossas necessidades, mas a verdade é que muito dificilmente tu vais ter um médico que te passe análises a tudo isso. Ok? Há vitamina D, ao cálcio, ao ferro, ao zinco, ao magnésio. É muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer estas análises, ok? A não ser que paguem do próprio bolso. E são análises que ficam caras, portanto, também sei que nem toda a gente as vai fazer. Eu não fiz e não vou fazer, mas vou-te dizer o que é que eu faço para perceber o que é que eu posso estar a precisar. E vou-te contar a minha experiência pessoal, o meu caso pessoal, nesta questão da toma da suplementação, ok? E espero que te possa ajudar a ter alguma clareza, mas há profissionais que trabalham estas áreas também, a área da nutrição funcional, por exemplo, mas normalmente pedem estas análises que referi. Pronto, e trabalham a partir delas, e bem, mas lá está, são coisas que não são propriamente acessíveis a toda a gente, e é pena. Espero que as coisas estejam a mudar no sentido contrário, no sentido de que toda a gente possa ter acesso a isto, mas será difícil num curto médio prazo, honestamente. Bom, eu acho que eu estou aqui a tentar pensar na minha própria experiência pessoal e no momento em que eu percebi que se calhar poderia ser interessante suplementar. Eu acho que começou quando recebi o conjunto de óleos essenciais, o conjunto de iniciação, e lá dentro vinham duas saquetas que eu não fazia a mínima ideia para que serviam, e me explicaram que era tipo um suplemento, no fundo era uma bebida que continha hum, ingredientes naturais, continha puré de baga goji e extratos de frutos e óleos essenciais e que no fundo atuava de forma a dar muitas vitaminas e minerais ao nosso corpo que ele precisava. E eu tomei e gostei muito da bebida. E a verdade é que só tinha aquelas duas saquetas, mas senti-me com mais energia ao tomar aquilo. E quando nós estamos, eu tinha sido mãe há
pouco tempo, há quase 2 anos. Mas quando nós estamos num estado de cansaço crónico há muito tempo, neste caso há anos, é muito difícil nós lembrarmos-nos de como é estarmos com energia. Isto parece estúpido, parece parvo, eu sei, mas de certa forma nós a dada altura parece que nos acomodamos e achamos que é mesmo assim, que é normal sentir-nos cansadas, que é normal estarmos constantemente exaustos ou exaustas e achamos que é normal, ponto. E eu achava que era normal. Quando tomei essas 2 saquetas, não as tomei ao mesmo tempo, não é? Aliás, tomei meia saqueta, de cada vez, portanto foram 4 dias, e senti-me com mais energia. E foi aí que e isso fez-me pensar, foi aí que eu comecei a pensar que: "Ok, se calhar há qualquer coisa que eu posso fazer que me vai ajudar a não me sentir assim tão exausta". Isto contrariando as noites mal dormidas, não é? Porque tinha um bebé, não é? Uma criança muito pequenina, a minha filha ainda não tinha 2 anos, ainda era um bebé, e não dormia bem. Não dormia nos moldes que nós consideramos que é dormir bem, portanto acordava muitas vezes, acordava até mais vezes do que era expectável e já estávamos a trabalhar a questão do sono, mas era algo que ia levar algum tempo, portanto era super normal eu sentir-me cansada, mas eu comecei a pensar que se calhar podia suportar, podia apoiar o meu corpo de outra forma, já que não estava a conseguir dar-lhe o descanso que ele precisava. E foi aí que eu, de certa forma, despertei um bocadinho para a suplementação. E há uma coisa que me deixou muito mais tranquila em começar a fazer alguma suplementação, já te vou dizer, não me lembro ao certo o que é que na altura eu fiz, além desta bebida da Ningxia Red, que eu mandei vir mais na altura, e era o que eu estava a fazer, mas o que é que aconteceu na forma de eu pensar as minhas necessidades e como é que eu introduzi a suplementação e o que é que eu tenho feito que se estende até aos dias de hoje, ok? De certa forma, há outra coisa que me deixou muito tranquila, que era o que eu ia dizer, que foi quando pesquisei, quando procurei informação sobre suplementos e sobre quais seriam os melhores, também pedi ajuda a quem sabia mais do que eu na altura e até cheguei a comprar um livro sobre suplementação e especificamente sobre a suplementação que a Young Living tinha na altura. Era um Supplements Desk Reference, portanto, era um guia de referência dos suplementos, especificamente dos suplementos da Young Living. Eu estava a usar os óleos essenciais da Young Living e percebi que havia também suplementação e então fui pesquisar para perceber, eu faço sempre isto, faço sempre a minha própria pesquisa. E isso aconteceu com os óleos essenciais e aconteceu com os suplementos também. E posso-te dizer que se eu visse uma outra marca que fosse interessante, não teria qualquer problema em optar e em tomar os suplementos de outra marca, ok? No caso, fiquei muito tranquila com o facto de perceber que na suplementação da Young Living isto é o que se chama realmente de suplementação natural, porque nós não tomamos vitaminas sintéticas criadas em laboratórios. No fundo, o que acontece com os suplementos da Young Living é que nós vamos à natureza, nós vamos aos alimentos, nós vamos buscar formas naturais dessas vitaminas, desses nutrientes, desses minerais que o nosso corpo precisa. E então, nesta suplementação, nós temos essas vitaminas que são porque provêm de extratos naturais, de são extraídas de alimentos que são ricos nelas, ok? E isto é muito interessante, porque o nosso corpo consegue reconhecê-las muito melhor, ok? Consegue absorvê-las com uma maior facilidade. O que acontece com muita suplementação que se encontra por aí é que
muita dela nem sequer é biodisponível, ou seja, nós quando tomamos, o nosso organismo não sabe o que fazer com aquilo e acaba por expulsar. Ou seja, nós estamos a tomar uma coisa que nem sequer vai ser devidamente absorvida pelo nosso organismo. Estamos a fazer aquilo que, que eu já vi médicos a dizer, e é verdade, estamos a tornar o nosso xixi mais caro. Estamos a encarecer o nosso xixi. E é verdade, porque o nosso corpo não consegue absorver e não vai ter propriamente um impacto no nosso bem-estar. Ok? Não vamos sentir nada. Pronto, e é dinheiro deitado ao lixo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos tomar decisões conscientes a todos os níveis e este é um deles. Portanto, saber que estes suplementos contêm estas vitaminas, mas numa forma mais natural, digamos assim, é como se nós tivéssemos ali muito concentrado um determinado alimento que é muito rico naquela vitamina e vamos estar a tomar numa cápsula, sim, mas é uma forma natural dessa vitamina, não é uma fórmula sintetizada da mesma. Se é que faz sentido. Isto para explicar de uma forma muito simples para perceberes. E isto fez-me sentir mais tranquila. E depois, não comecei logo a tomar não sei quantos suplementos de uma só vez. Na altura, eu lembro-me que era muito obstipada e começar a beber a Ningxia Red, a tal bebida, as tais saquetas, eu depois mandei vir garrafas, ajudou no meu trânsito intestinal, foi uma das maiores mudanças no meu corpo quando eu comecei a abordar várias áreas que eu sentia que precisava de melhorar. Uma das primeiras foi não só a nível de energia, comecei a tomar essa bebida porque ajudou-me a sentir-me menos cansada, digamos assim, com mais energia durante o dia. E isso era espetacular e melhorou o meu trânsito intestinal. E depois apostei também no probiótico para me ajudar a esse nível. E desde então que o meu intestino regularizou. Claro que depois trabalhar na parte da alimentação, pá, fez toda a diferença e fez com que eu não precisasse de tomar para sempre um suplemento para me ajudar a nível intestinal, para deixar de ser obstipada. Ok? Portanto, foi uma ajuda, foi um complemento. Os suplementos são isso mesmo, são um complemento que nos vão ajudar numa área específica e que nós não devemos ir com a mentalidade de ok, vou tomar isto para sempre. Não é esse o objetivo. Ok? O objetivo é que eles nos ajudem naquele momento e pronto, depois paramos. Ok? Da mesma forma que quando eu estou doente, tenho aqui vitamina C, ou então na altura do inverno, quando sei que há muitos vírus por aí à solta, começo a tomar vitamina C para ajudar o meu corpo. Ou quando no inverno eu tomo a vitamina D, porque eu sei que, tendo em conta o meu estilo de vida, que eu não vou apanhar sol suficiente. A vitamina D é uma das vitaminas que nós não conseguimos obter em quantidade necessária na alimentação. Ela é maioritariamente sintetizada pela nossa pele com a exposição solar, ok? É das poucas que nós não conseguimos obter totalmente pela alimentação. Sabendo isto, eu conscientemente opto por suplementar com vitamina D na altura do inverno. Neste momento estou a fazer vitamina D. Estou a fazer vitamina D, estou a fazer o probiótico e estou a fazer magnésio. Neste momento. São as três que eu tenho. Vitamina D no inverno porque eu sei que passo muito tempo em casa, embora eu vá caminhar e vá lá para fora, está frio, nós estamos completamente vestidas, só temos as mãozinhas e o nariz de fora muitas vezes e não é suficiente, nem sequer temos exposição ao sol suficiente nesta altura
para garantir níveis saudáveis de vitamina D. Portanto, eu opto por suplementar com vitamina D nesta altura. O magnésio surgiu numa altura em que eu estava com uma crise de ansiedade e tinha muitas palpitações. E para quem tem ansiedade, e eu tinha passado, em 2022 tive um susto com um exame que fiz que acusou uma alteração potencialmente grave no coração e, portanto, palpitações para mim são um gatilho para a ansiedade, ok? Nessa altura entrei num loop de ansiedade, tinha imensas palpitações e enquanto não fizemos os exames todos para perceber que afinal estava tudo bem e que essa alteração tinha sido uma alteração benigna e que o meu coração era saudável e que resolveu e vai continuar a resolver. Enquanto isso não aconteceu, entrei ali num loop e tinha as palpitações e elas ainda hoje são um gatilho para a minha ansiedade, embora eu já tenha trabalhado isto em terapia, fiz terapia com uma psicóloga e, entretanto, no ano passado introduzi, mais ou menos no início do ano, introduzi o magnésio na minha rotina de suplementação, porque li que podia ajudar a relaxar, a diminuir a tensão que eu estava a sentir, a tensão muscular, e que podia ajudar também com as palpitações. E a verdade é que a partir do momento em que eu comecei a tomar o magnésio, não voltei a ter palpitações. Portanto, também seria muito provavelmente uma deficiência no meu organismo, a nível do magnésio, porque ajudou muito nesse sentido. Na altura também falei com uma amiga minha que é médica que me disse para o fazer, não havia contraindicação nenhuma em fazer suplementação de magnésio, era basicamente tomar e perceber se ajudava ou não. Se sentíssemos que ajudava, era continuar. Se sentíssemos que não ajudava, então não valia a pena continuar. No meu caso foi transformador mesmo e continuo a fazer magnésio hoje em dia. É dos poucos que eu tenho feito de forma continuada porque me sinto muito, muito bem. Reduzi foi a dosagem. Inicialmente fiz a posologia recomendada, portanto, a quantidade recomendada, e com o tempo comecei a reduzir. E hoje em dia tenho feito dia sim, dia não. A toma. Pronto. Também podemos ir ajustando consoante as nossas necessidades. E já me estou a alongar um bocadinho, mas tudo isto para dizer que é muito importante nós procurarmos suplementar de acordo com as nossas necessidades individuais, e isto varia de pessoa para pessoa. Não é porque eu estou a fazer este tipo de suplementação que tu devas fazer o mesmo. Eu partilhei contigo o que estou a tomar neste momento e o porquê de estar a tomar isto neste momento, para que tu percebas que deves também olhar para ti, para a tua rotina, para a tua vida e perceber o que é que fará sentido introduzir, ok? E se precisares de ajuda, podes falar comigo na nossa comunidade. Se fazes parte da nossa comunidade, se estás nos nossos grupos, tu tens acesso a uma aula que eu fiz sobre suplementação natural, ok? E temos inclusive um ficheiro com os suplementos da Young Living que eu tenho que atualizar porque entretanto saíram suplementos novos recentemente, e que tem toda a informação nesse documento, nesse ficheiro sobre os suplementos que estão disponíveis para que possas ler e perceber se algum deles pode fazer sentido para ti, ok? Idealmente, o ideal seria falares com o teu médico, mas a verdade, e sejamos sinceros, a maioria os médicos não têm formação em nutrição, não têm. Então, muitas vezes
o que eles têm a dizer sobre esta área, se não procuraram formação sobre esta área, é basicamente uma opinião e é senso comum, é algo que eles leram, tal como eu li e tal como eu estudei, tal como eu comprei livros, tal como eu pesquisei, ok? Estamos na mesma posição porque não têm esta formação. Portanto, se calhar também não serão as melhores pessoas para te aconselhar neste sentido, ok? Mas à partida também não te vão desaconselhar. Poderão dizer-te que é uma perda de tempo e dinheiro e eu percebo o porquê, porque há muita oferta no mercado e a maioria não é boa. Portanto, nisso estamos plenamente de acordo. É a tal conversa de, ok, vais tornar o teu xixi mais caro. Porque, na verdade, em termos de efeitos práticos, no teu dia a dia, se calhar não vais sentir assim tanto. Mas a partir do momento em que tu percebes que precisas de apoiar o teu corpo e percebes que o facto de te alimentares bem não é suficiente, eu acho que sim, tu deves procurar o regime de suplementação que melhor sirva às tuas necessidades de momento. Porque a verdade é que isso vai ajudar-te muito, muito mesmo. A mim ajudou-me imenso. A nível de energia, é uma diferença brutal. Sentir que o meu corpo não tem estas carências e tu sabes que não tem porque te sentes bem, sentes-te com energia, não acordas já a sentir-te cansada. Eu acordava a sentir-me cansada, quer dormisse bem, quer dormisse mal, quer dormisse 10 horas, quer dormisse 5 horas, era igual. E agora não. Eu agora até posso dormir mal, mas eu tenho energia durante o dia. Porque eu não durmo mal todas as noites. Então, ocasionalmente, quando eu durmo mal, eu não ando a morrer pelos cantos, literalmente. Pá, isso muda tudo. E depois a questão da tensão, para quem tem ansiedade, e eu não sou uma pessoa ansiosa, mas há alturas na nossa vida e há momentos na nossa vida em que certas coisas acontecem e e eu sinto essa ansiedade, é normal. Pá, começar a suplementar com o magnésio para mim foi brutal. Eu senti literalmente a tensão no meu corpo a desaparecer, a derreter. Tinha os meus ombros, os meus braços tensos, tinha o meu peito tenso e, e isso deixou de acontecer. Portanto, eu acho que sim, pode fazer sentido. Não vás em modas, não vás em soluções rápidas, muito menos para objetivos que devem ser construídos, como por exemplo perda de peso, aprender a dormir melhor, e são coisas que têm uma série de outras variáveis, ok? Não é só suplementar que vai resolver esse problema, precisamos de abordar a base, a causa ou as causas. Precisamos de trabalhar isso para que depois tu possas manter de forma sustentável ao longo do tempo sem estares constantemente dependente de um comprimido, de um suplemento mágico. E isto é super importante. E é isso. Não vás em modas, aprenda a ouvir o teu corpo e a perceber o que é que ele possa estar a precisar. Pede ajuda a alguém que te possa aconselhar, alguém que te possa orientar. Da minha parte, estou aqui se precisares de conversar, se precisares de perceber o que é que possa estar a falhar, ou o que é que possa estar a faltar, ou o que é que tu sentes que podes adicionar para te ajudar, também te posso orientar nesse sentido. E, e olha, seguimos juntas por uma vida mais saudável, com mais energia, com mais bem-estar, porque eu acho que é isso que todos nós desejamos e é isso que todos nós merecemos. Até à próxima semana.